Decisão tomada pelo governo de Donald Trump proibindo a ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, de entrar em solo americano, em território norte-americano, por envolvimento com corrupção, em corrupção. Inclusive, essa decisão também atinge o ex-ministro do Planejamento, Julio Miguel Devido, os filhos da ex-presidente, e ela se manifestou, inclusive, nas redes sociais, dizendo que essa decisão foi tomada por Donald Trump a pedido de Javier Milei. Será? Mas também tem a manifestação dos deputados, né? 2 deputados republicanos que fazem um pedido a Marco Rubio que sanções sejam emitidas, impostas a algumas autoridades brasileiras. Você, Mota, como a gente deve tratar dessa posição do governo norte-americano e essa expectativa, né, de que o governo de Donald Trump possa atender aos pedidos desses congressistas republicanos? Bom, a gente tem que tratar isso como a gente sempre trata tudo aqui, né, com muita cautela, com muita prudência. Eu sempre fui especialmente cético a respeito de uma possível intervenção ou de um movimento qualquer do governo americano nesse sentido. Eu sempre lembrei que as coisas que aconteceram aqui no Brasil afetaram de forma grave interesses americanos. A gente teve empresas aqui cujo negócio foi retirado do ar durante 30 dias, a gente teve pessoas sendo citadas através de rede social, a gente teve a conta de uma empresa congelada, que ninguém entende por quê, a não ser porque essa empresa tem um acionista que também é acionista de outra empresa. Então, são coisas assim que despertam realmente a possibilidade, levantam a possibilidade de alguma ação do governo americano. E a outra que eu sempre esqueço, o executivo, um empresário que hoje é braço direito de Donald Trump, foi incluído no inquérito aqui no Brasil, sem que estivesse aqui no Brasil, sem que tivesse aparentemente qualquer envolvimento direto com nada disso. Bom, eu sempre expressei aqui o meu ceticismo em relação a essas coisas acontecerem. Só que agora nós temos 2 fatos novos aqui. O primeiro, pelo que eu entendi, 2 deputados republicanos enviaram a Trump uma carta pedindo a aplicação de sanções. Olha, Trump não precisa de carta para isso. Trump não precisa de autorização do Congresso. Isso está perfeitamente dentro dos poderes que Trump tem. Ele pode caçar visto, ele pode determinar outras medidas, ele pode tomar essa decisão sozinho. É lógico que a carta pode contribuir um pouco para isso. Mas o Congresso americano já tinha tomado algumas medidas para investigar, para saber melhor o que está acontecendo no Brasil, com questões relativas à liberdade de expressão. Então, essa carta, para mim, não é um grande fator aí, né? Se o Trump quiser fazer qualquer coisa, ele, dentro dos poderes dele, ele pode muito bem fazer. E se ele resolver usar a tal da lei Magnitsky, que todo mundo fala, aí o estrago é muito grande, porque afeta a capacidade da pessoa manter relações financeiras. Se o seu banco, o banco onde você tem conta, tiver operações nos Estados Unidos e essa lei for aplicada para você, ordenando o cancelamento das suas contas bancárias, o seu banco ele vai ter que escolher ou manter você como cliente ou ele fecha as operações dele nos Estados Unidos. Muito bem. A novidade aqui foi essa história da Cristina Kirchner. Pelas informações que estão disponíveis agora, parece que ela teve o visto cancelado por seu envolvimento num escândalo de corrupção na Argentina, que nada tem a ver com os Estados Unidos. Parece que tem uma nota do governo americano que justifica esse cancelamento, dizendo: os Estados Unidos continuarão a promover a responsabilização daqueles que abusam do poder público para ganho pessoal. Esse ato reafirma nosso compromisso de combater a corrupção global, inclusive nos níveis mais altos do governo. Então, isso aqui é o governo americano punindo uma autoridade, uma ex-autoridade
Argentina por motivos relacionados puramente à Argentina. Até onde eu sei, não foi alegado para essa punição nada envolvendo os Estados Unidos. Ela está proibida de entrar nos Estados Unidos porque está envolvida em escândalo de corrupção na Argentina. E aí, se isso for verdade, abre-se um precedente gigantesco. Então, qualquer pessoa que tiver sido envolvida em um escândalo de corrupção ou de abuso de poder público para ganho pessoal, é a expressão que está sendo usada no comunicado, pode amanhã ser alvo de uma medida como essa. O fator complicador, que é muito importante a gente observar isso, tá? Essa decisão dos Estados Unidos me parece que está amparada no fato de que Cristina Kirchner está sendo investigada na Argentina. Não foi só a Cristina é corrupta, a Cristina roubou dinheiro público, não. Existe uma investigação em andamento contra ela. Me parece, eu não fiz uma análise detalhada, estou trabalhando com as informações que eu tenho. Me parece que é porque ela está sendo investigada num escândalo de corrupção. Então, se decisões fossem tomadas no futuro parecidas com essa, parece que as pessoas teriam que estar sendo investigadas de alguma forma para que esse modelo aqui fosse aplicado em outros países a outras pessoas. Muito bom, viu, Mota? Pontos excepcionais. Inclusive, eu quero só trazer a informação, a nota que foi publicada no site da Embaixada dos Estados Unidos em Buenos Aires. Eu acho que, inclusive, atende a algumas perguntas feitas pelo Mota e tem a ver, inclusive, com essa reflexão feita pelo Mota. Mas aqui já trata, ainda que eles não especifiquem, mas eles falam de condenações e não somente de investigações, viu, Mota? E aí eles se referem a Cristina Kirchner pela sigla CFK, mas eu vou citar só a Cristina, tá? Então, Cristina e Devido, que é o ex-ministro, abusaram de suas posições ao orquestrar e se beneficiar financeiramente de múltiplos esquemas de suborno envolvendo contratos de obras públicas, resultando em milhões de dólares roubados do governo argentino. Vários tribunais condenaram Cristina e Devido por corrupção, minando a confiança do povo argentino e dos investidores no futuro da Argentina. Fecho aspas. Essa é uma nota publicada no site da Embaixada dos Estados Unidos em Buenos Aires, ou seja, a embaixada se relacionando também com o público argentino, né, que naturalmente foi procurar ali qual é a manifestação oficial. Então, essa publicação foi feita no site da Embaixada. Você, Beraldo, esses pontos destacados pelo Mota, a manifestação da Embaixada dos Estados Unidos em Buenos Aires, queríamos te ouvir também. Pois é, não, eu li a nota e o que acontece é que há uma manifestação de Marco Rubio em que ele cita milhões de dólares desviados. Uma das razões pelas quais os Estados Unidos podem ter interesse nessas investigações e também se sentirem lesados com as práticas de corrupção em outros países é a utilização do dólar como moeda de pagamento das propinas. Outra posição, isso aconteceu, inclusive, lembro aqui, no caso da propina na FIFA, para a escolha de sedes para o campeonato mundial, onde propinas foram pagas em dólar e quando se paga, faz alguma movimentação bancária em dólar, essa transação passa obrigatoriamente pelos Estados Unidos, geralmente por um banco americano, e isso coloca os Estados Unidos como parte interessada. Outra possibilidade também é que na época em que a prática de corrupção foi realizada, que empresas americanas ou fundos americanos tenham tido dívida argentina no seu portfólio, acreditando que os interesses da Argentina estavam sendo defendidos pelo a sua presidente na época, Cristina Kirchner, e que depois isso se revela fraudulento no sentido de que a presidente não estava ali para defender os interesses da Argentina e melhorar, mas sim para praticar corrupção, reduzindo a possibilidade de
aqueles títulos melhorarem a sua apreciação ou até a capacidade do país de pagar por essas dívidas. Então, tem vários aspectos onde os Estados Unidos podem participar do conjunto de consequências dos atos de corrupção acontecidos na Argentina. Da mesma forma que aconteceu na época da Lava Jato. A Petrobras teve que fazer um acordo de 6 bilhões de dólares, se não me engano, porque as práticas de corrupção na Petrobras, descobertas pelas investigações da Operação Lava Jato, causaram perdas, danos para investidores norte-americanos. Então, só para colocar que tem este aspecto que pode representar, então, o interesse dos Estados Unidos. Pois é, não, e importante essas colocações, inclusive. Você, Dávila, quer trazer mais algum complemento nessa charada que a gente está tentando decifrar aqui? Eu só queria enfatizar dois pontos importantes aí. Primeiro é isso, um país tem todo o direito de criar critérios para selecionar quem pode entrar ou não pode entrar. Se o país não quer mais ditadores, corruptos, ingressando no país, ele tem todo o direito. E se o critério é transitado e julgado, investigação, e quem define isso é o país. E isso é um ato soberano. Quem escolhe isso é a política interna de um país, né? O segundo ponto é que, se for por este critério de corrupção, o ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos, Marco Rubio, vai ter muito trabalho. Ele vai ter que vetar muita gente, porque o que tem de corrupto por aí, na América Latina, na Ásia, na Europa do Leste, na África, é uma coisa descomunal. Então aí eu acho que vai ser, se esse critério for aplicado a todos, realmente, inclusive aqui no Brasil, né? A turma da Lava Jato tem que ser tudo condenado, perder visto americano também. Como bem lembrou o Beraldo, teve um acordo com as empreiteiras, teve um acordo com a Petrobras, mas no fundo é gente envolvida com corrupção, afetando interesses americanos, pessoas que naquela época haviam investido nessas empresas. Então, precisa ver se esse vai ser um critério usado de maneira seletiva ou genérico. Se for genérico, muita gente vai perder o visto norte-americano. Pois é, mas quando o Dávila menciona esse direito, a soberania do país de estabelecer critérios para impedir a entrada de pessoas, isso pode variar de mandato para mandato, de presidente para presidente, e não tem uma lista com esse regramento explícito, né, Beraldo? Tudo pode mudar a depender do entendimento daquele presidente, do secretário de Estado, né? Não, mas tem um aspecto que é permanente, Canhoto. Para que você obtenha visto para os Estados Unidos, é preciso atender a uma série de requisitos. Inclusive, uma das perguntas feitas é se você tem algum histórico criminal. E se você tem condenação criminal, você precisa explicar o porquê você tem aquela condenação criminal e, em geral, o seu visto é negado. Há essas regras que, no caso de Cristina Kirchner, por exemplo, investigada, eventualmente condenada em alguma instância já, que isso já dá causa para que ela tenha dificuldade em obter visto. Se a pessoa disser, não tenho, eu fiz acordo com a PGR e aí só vou pagar uma multa. Nesse caso, tudo bem, né? Vai lá, Dávila. Não, só um ponto, exatamente o que o Beraldo falou. Esses terroristas envolvidos na subversão do Brasil de esquerda aqui na época do governo autoritário, durante muitos anos não podiam entrar nos Estados Unidos justamente por ter uma marca de criminosos, de terroristas, e não puderam entrar durante muitos anos. Aliás, mesmo depois da redemocratização, essa ficha suja pesou durante muito tempo, até que teve um momento que isso foi perdoado e essas pessoas puderam ingressar nos Estados Unidos. Mas durante muitos anos não puderam entrar nos Estados Unidos porque o visto era absolutamente negado a essas pessoas. Muita gente, tem pessoas muito espirituosas que acompanham o programa dizendo que as férias em Orlando talvez não aconteçam para muitas pessoas, a depender do entendimento do governo de Donald Trump. Vai lá, Mota, quer fechar essa sessão? Quero. No Mickey for you. É isso que estão dizendo para Cristina Kirchner agora. Bom, eu queria dizer, em resposta à consideração do Dávila, que eu acho que é evidente que essa aplicação vai ser seletiva, não tem dúvida nenhuma.
A missão dos Estados Unidos não é levar justiça e civilização e bom comportamento para o mundo. A missão deles é promover a promoção dos interesses americanos. É óbvio que se tiver algum aliado que tiver cometido algum deslize, eles vão olhar para o outro lado. Agora, se for alguém que está afetando os interesses americanos, eles vão cair em cima, assim como fazem todos os países, não é isso? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Agora, eu acho que é grande a expectativa, eu vou me arriscar a dizer isso, em vários países ao redor do mundo. Eu acho que essa notícia da Cristina Kirchner deve estar animando, levantando a esperança de muita gente de que pelo menos alguma justiça seja feita nessa nova fase do governo americano. Pois é, vou pegar exatamente esse ponto que o Mota trata no encerramento do comentário dele, viu, Beraldo? Lembrando que Cristina Kirchner se manifestou na rede social X dizendo que Donald Trump, por intermédio de Marco Rubio, tomou essa decisão atendendo a um pedido de Javier Milei. E aí, obviamente, que várias pessoas começam a criar teses e teorias. Bom, a ida de Eduardo pode influenciar de alguma maneira alguma medida que a gestão de Donald Trump venha a tomar em relação a autoridades brasileiras? Qual é o poder de influência de algumas figuras nessa gestão de Donald Trump? Donald Trump é tão aberto assim para ouvir os seus aliados na América do Sul e, eventualmente, até tomar uma decisão em cima desses pedidos? Ou isso é fantasia, Beraldo? Você não sabia, Caniato? Na verdade, o Donald Trump ele passa todos os dias lá em Mar-a-Lago jogando golfe e fica um assessor olhando o WhatsApp. Aí fala, presidente, Javier Milei pedindo para cancelar o visto da Cristina Kirchner. Claro, manda cancelar. E pá, dá uma tacada no golfe. Parece que é assim, né, que a vida acontece, Caniato. Mas vamos lá, cada lado aqui dessa equação. Primeiro, Cristina Kirchner está usando algo sobre o qual ela não tem nenhum controle. Afinal de contas, um país soberano, os Estados Unidos, disse que ela não pode entrar mais lá. O que ela vai fazer? Vai recorrer a quem? Então, o que cabe a ela neste momento? Acusar o adversário político dela na Argentina, que é Javier Milei. Então, ela está fazendo o que é previsível, o que era esperado que ela fizesse. Agora, Javier Milei é presidente da Argentina. O que Javier Milei quer, por tudo que ele tem demonstrado em relação à sua atitude com a coisa pública, o que ele quer é ver Cristina Kirchner pagar pelos crimes que cometeu. É Cristina Kirchner na cadeia. Javier Milei tem inúmeros desafios e precisa dos Estados Unidos de uma maneira estratégica, porque a Argentina precisa dar conta de uma série de desafios econômicos e os Estados Unidos podem ajudar. Javier Milei não vai queimar o seu cartucho para ter uma vitória de pirro. Trump cancela o visto da Cristina. E aí ele vai para a rede social lacrar. Agora não vai ter Mickey para você. Isso não existe. Isso é vida real. Pessoas que estão na vida pública de forma séria não atuam dessa maneira. E aí a questão de Eduardo Bolsonaro. Neto, eu preciso lembrar aqui a nossa audiência que em 1964 houve uma articulação para tirar do poder um presidente que estava na presidência do Brasil, que representava uma efetiva ameaça de alinhamento com, então, a União Soviética e a implementação do comunismo no Brasil. A retirada de João Goulart, que acabou fugindo, mas toda a articulação contra João Goulart foi feita, sobretudo, pelas lideranças da União Democrática Nacional, a UDN, que tinha os parlamentares mais aguerridos e produtivos do Congresso Nacional. A UDN fez esse movimento amparada e alinhada com o governo norte-americano, porque quando se vai fazer isso, quando se vai para cima de um presidente da República, se faz isso com o apoio das grandes potências mundiais, porque é imprevisível as consequências. Toda essa articulação foi feita pelos deputados da UDN enquanto eles estavam nos seus mandatos. Aliás, naquela época,
se prendia, se matava, colocava carro-bomba, o mundo era completamente diferente do que é hoje. Mas eles estavam ali operando da forma que precisa ser, contatando lideranças internacionais através de representantes, se mantendo firme na atuação legislativa. Conseguiram, com trabalho, com inteligência, com articulação, todo o apoio que precisavam para fazer aquilo que eles julgavam que era o mais correto a fazer. Ninguém abandonou o mandato, ninguém foi embora, ninguém fez nada. Então, eu reafirmo aqui o que venho dizendo. Não há absolutamente nada que Eduardo Bolsonaro fará, estando nos Estados Unidos, de forma definitiva, que ele não poderia fazer estando no seu mandato de deputado, honrando os mais de 700 mil votos que obteve nas últimas eleições. Não vai mudar em absolutamente nada, apesar de tanta gente estar iludida de que agora pronto, agora vai estar tudo definido, porque o Eduardo Bolsonaro vai estar todo dia tomando café, almoçando e jantando com o Trump, com o filho do Trump, e o Trump só pensa no Brasil. Ele vai dar um jeito nisso aqui. Me desculpa, o tempo vai passar e vocês vão perceber que essa expectativa, que tem um peso grande de esperança, não está alinhada com a realidade. A gente precisa ter calma, pé no chão, serenidade para avaliar as coisas concretas da forma que elas são. Conforme nós criamos expectativas irreais, a nossa frustração acaba sendo maior e isso tira o nosso poder até de mobilização quando for necessário. Pois é, apesar dessa análise e reflexão do Cristiano Beraldo, eu tenho visto que muitas pessoas, pelo menos nas redes sociais, se utilizam dessa notícia, essa manifestação da gestão de Donald Trump em relação a ex-presidente da Argentina, tentando fazer uma conexão com a ida de Eduardo Bolsonaro, que oficializou inclusive o pedido de licença no dia de hoje, 122 dias, 120 dias para tratar de assuntos pessoais e 2 dias para tratar de assuntos relacionados à saúde. E aí o suplente acaba assumindo por esse período. Você, Dávila, essa ideia que muitos pintam, sobretudo depois dessa notícia que envolve Cristina Kirchner, que talvez Eduardo Bolsonaro pudesse avançar com uma articulação no sentido de buscar sanções para algumas autoridades brasileiras. O Beraldo usou todos os bons argumentos e a fina ironia que ele gosta de empregar para explicar que, sabe o que é interessante? Nós enxergamos o mundo com as nossas lentes. E as lentes em país subdesenvolvido é que a autoridade, o personalismo manda em tudo, comanda as instituições, submete todo mundo, toda a sociedade ao seu desejo pessoal, né? Essa coisa getulista que nós temos no Brasil, que propagou esse populismo, e também na Argentina, na América Latina em geral, que é o poder pessoal transformador e que as instituições são mero capachos ou formas de legitimar o mando pessoal. Só que nas democracias não é assim que funciona. Por mais que você deseje algo, você tem que passar pelos filtros das instituições, pelo ritual das instituições. Então, essa história de que a presidente acha que o Milei ligou e Trump atendeu a ligação e imediatamente mandou Marco Rubio despachar uma medida para dizer que ela, a partir de então, não pode mais entrar nos Estados Unidos, isso é ficção científica. Ou é isso? É o alter ego de países e pessoas subdesenvolvidas que acham que o poder pessoal é o poder transformador e que as instituições têm um mero poder figurante na democracia. Quando que, na verdade, Canhato, nas democracias de verdade, é o contrário. São as instituições inclusivas, como disse o Acemoglu, Prêmio Nobel da Economia, são as instituições que fazem as regras e as leis valerem igualmente para todos, do presidente da República ao cidadão mais humilde. Mas nós não estamos acostumados com essa prática de costume nas democracias plenas.
Pois é, a gente vai tratar também de questões que envolvem as eleições de 2026, vamos falar de Tarcísio Gomes de Freitas e tem leituras que envolvem, inclusive, a figura de Eduardo Bolsonaro de olho nas eleições de 2026. Vou passar para o Mota, só para a gente encerrar essa discussão, essas notícias que nós trouxemos há pouco, a decisão do governo de Donald Trump proibindo ex-autoridades da Argentina de entrarem nos Estados Unidos, principalmente a ex-presidente Cristina Kirchner, por envolvimento em casos de corrupção, o ex-ministro também da gestão dela proibido de entrar nos Estados Unidos. Mas a base de apoiadores de Jair Bolsonaro segue firme, acreditando que alguma coisa poderá ser feita e que esses 120 dias de Eduardo Bolsonaro poderão resultar em algumas medidas, viu, Mota? A esperança parece acesa em muitos apoiadores de Jair Bolsonaro e Eduardo. E eu diria que muitas pessoas que não são apoiadores de Jair Bolsonaro e Eduardo também têm essa esperança. E quem pode culpar essas pessoas? Se a esperança não está lá, onde ela está? Num disco voador que vai descer aqui no Brasil amanhã e vão sair alienígenas e vão consertar a situação do Brasil? O que você diz para alguém que está assistindo esse julgamento da cabeleireira, que está ameaçada de ficar presa 17 anos, 14 anos, por causa de uma inscrição feita com batom numa estátua? De onde sai a esperança para essas pessoas? Eu não sei que crítica que eu posso fazer a elas por achar que a estadia de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos possa fazer alguma diferença positiva para o Brasil, especialmente depois desse caso da Cristina Kirchner.